A paz do Senhor para os irmãos. Mais uma vez estamos aqui reunidos para ministrarmos mais uma aula da Escola Bíblica Dominical através do nosso sistema de live, ou seja, transmitido pela internet em atendimento ao pedido dos nossos governantes para que nos afastamos e estejamos todos em casa, evitando aglomeração e ajuntamentos. Por isso a nossa igreja cumpre rigorosamente com as normas para evitar o contágio da Covid-19. Meus amados irmãos, nós vamos iniciar nossa aula com uma lição em que temos hoje no dia 19 de abril de 2020, lição de número 3, com o tema eleição e predestinação. Na lição passada nós tivemos uma aula abençoadíssima, onde estudamos sobre a sublimidade das bênçãos espiritual em Cristo Jesus. E na lição passada, a verdade prática já nos preparava para a nossa terceira lição, que fala as seguintes palavras: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Então, hoje nós vamos aprendermos melhor sobre essas bênçãos em que Deus nos elegeu desde o começo. A eleição e predestinação é o nosso tema. O nosso textuário está assim registrado no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 4 e 5, que nos diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos da adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o seu beneplácito da sua vontade. Como também nos elegeu nele, ele, Jesus Cristo, em que nos elegeu. E a verdade prática nos diz assim: segundo a presciência de Deus, elegeu-nos e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Então nós entendemos aqui que a verdade prática, ela já faz um despertamento dentro dos nossos corações. Segundo a sua presciência, Deus de antemão, ele já sabia, e ele nos escolhe para sermos predestinados à salvação. Olha só o exemplo: para todos, a predestinação que nós vamos falar aqui é uma predestinação que envolve a nossa eleição. Primeiro vamos falar da eleição, para depois a predestinação. Para aqueles que iriam crer, então predestina para aqueles que iriam crer a salvação e perseveraram na fé. Então é preciso crer e perseverar na fé para termos o direito de sermos predestinados ao gozo celestial e desfrutar de todas as riquezas e bênçãos espirituais. A leitura bíblica em classe está registrado no livro de Efésios, capítulo 1, a carta de Paulo. Estamos estudando já o livro de Efésios, o livro de Éfeso, e vamos então agora o capítulo 1, versículo 4 a versículo 12, que assim está escrito: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filho de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradável a si no amado, em quem temos também a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo
as riquezas da sua graça, que ele tornou abundantemente para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo todo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão nos céus, como os que estão na terra. Nele digo, em que também fomos feito herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo Jesus. Que o Espírito Santo possa nos abençoar e que nesta manhã você venha desfrutar de todas essas bênçãos do Senhor. O nosso objetivo nessa manhã, é vos falar a respeito, então, dessa eleição e predestinação. A introdução da nossa lição diz assim: a eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Nesta lição abordaremos os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação. Com certeza, amados, nós temos aqui pontos em que traz muitos embates para alguns teólogos. Nós não vamos nos ater na questão dos dois grandes teólogos em que nós temos um conhecimento, de João Calvino e também de Tiago Herminiano. Mas nós vamos nos ater no que o projeto de Deus para conosco, porque não vai nos trazer uma grande edificação e nós debatermos aqui a questão da predestinação, que é certo o que é errado. Tanto as duas linhas de interpretação do projeto de salvação, nós podemos quase que pará-las com alguma divergência, mas não nos compensa a gente colocar em embate agora a discussão sobre a questão da predestinação. Então nós vamos nos ater no que a lição está nos propondo sobre a eleição e a predestinação em Cristo Jesus. Eu sou adepto da principal doutrina, não de Calvino e não de Armínio, mas de Cristo Jesus. Eu sou seguidor de Cristo Jesus e tento procurar entender cada vez mais a palavra de Deus, no que a Bíblia nos ensina e reverenda sobre a nossa salvação. Então, é o assunto, nós precisamos ter conhecimento. Tanto na eleição e a predestinação são termos, todos dois, são termos importantes para a nossa compreensão da nossa salvação. É o que nós vamos estudar. Vamos estudar hoje a respeito do primeiro ponto da nossa lição, que fala eleito para uma vida santa e irrepreensível. Diz assim a palavra do Senhor: a dádiva da eleição precede a nossa existência. Antes da fundação do mundo, Deus planejou salvar e capacitar para uma vida de santidade os que Ele elegeu de antemão. Deus já de antemão já nos elegeu. Quando nós falamos de eleição, nós temos logo na nossa mente a eleição do nosso mundo material. Quando nós pensamos numa eleição, nós pensamos no poder legislativo, no poder executivo, judiciário, etc. Mas nós entendemos que para sermos eleitos em um qualquer cargo desse, nós temos que fazer um investimento muito grande para poder sermos eleitos. O que nós vamos aprender aqui é que nós não vamos fazer nada, nós não fizemos nada. Você também não vai fazer nada, porque você que está me ouvindo, você já é um forte candidato,
você já é um eleito, forte candidato a herdar uma vida eterna, ou seja, herdar a predestinação daquilo que de antemão já está preparado. Isso é predestinação. Então fomos eleitos gratuitamente, é um assunto que nós vamos trazer aqui, a eleição divina. O primeiro ponto, ou seja, o primeiro tópico diz assim, a eleição divina. A eleição traz a ideia de escolha. Quando nós escolhemos uma pessoa para ser eleito e às vezes nos decepcionamos, também é a mesma coisa. Deus nos elege e agora ele precisa ser abençoado por você e você ser abençoado por ele. Por quê? Você tem que fazer tudo para agradar a ele, fazer tudo para satisfazer todos os seus projetos e planos. Assim como nós elegemos um executivo, um legislativo, nós queremos que ele faça tudo de acordo conforme nós pensamos, de acordo com a nossa ideologia. Quando sai fora do projeto, você automaticamente exclui aquele candidato. Assim também é o que nós vamos aprender aqui. Fomos eleitos, então agora devemos ser um exemplo, executar bem a tarefa por qual fomos eleitos para servir a Deus. Vamos então estudar. Paulo menciona aqui na nossa lição 3 grandes aspectos para a nossa escolha. O primeiro, em quem fomos escolhidos? Fomos escolhidos em Jesus. Como pensamos nessa escolha, vocês lembram que Deus falou lá em Deuteronômio, capítulo 7, se não falha a memória, versículo, parece 7 e 8, fala assim que Deus escolheu o povo de Israel não porque eles eram numerosos, não, era por causa de uma promessa que ele tinha feito a Abraão. É o nosso caso. Nós fomos escolhidos, não é pelo plano B de Deus, porque Israel rejeitou a ele. Não, nós fomos eleitos por Jesus Cristo. Jesus veio para os que eram os seus não receberam, mas ele deu o poder de ser chamado Filho de Deus, todos aqueles que nele crê. Então, em que fomos escolhidos? Por Jesus Cristo. Isso é cristocidência, ou seja, isto é cristocêntrico, Deus salvando as pessoas. Em segundo aspecto, em que tempo se deu essa escolha? O tempo se deu antes da fundação do mundo. Nos diz a introdução que fala que Deus nos escolheu, nós fomos eleitos para a salvação e predestinados a desfrutar das ricas bênçãos do Senhor espirituais antes da fundação, antes em que Israel existisse. Deus já estava no seu plano, no seu projeto de escolher-nos a nós também para desfrutarmos das bênçãos de Deus. Então foi antes da fundação do mundo. Como Deus é eterno, ninguém explica a Deus, não adianta nós queremos aqui querer explicar como que foi antes da fundação, quem foi Deus, quem o criou, ele por si mesmo criado. Então ele tem o domínio de todas as coisas, ele que fez todas as coisas. Tanto é que a nossa lição, o próprio apóstolo São Paulo, ele fala aqui o seguinte, que ele escolheu no tempo tanto os que estão nos céus como os que estão na terra. Ele tem um domínio dos céus e da terra. Então esse tempo é um tempo de Deus. O tempo de Deus, nós não temos uma visão, não temos essa dimensão para reconhecer, mas aprendemos uma coisa: antes da fundação do mundo, ele já tinha nos escolhido de antemão. Deus, na sua presciência, ele já sabia que hoje eu estaria gravando esse vídeo para falar com você. Na sua presciência, ele já sabia que o nosso Brasil ia passar por esse momento. Então, por isso ele já providenciou toda a tecnologia para nós estarmos aqui hoje, transmitindo a você essa bênção do Senhor através da palavra de Deus. Então, o tempo de Deus não se discute e não se tenta querer entender, porque ninguém explica Deus. Em terceiro aspecto, qual foi a finalidade? Qual é a finalidade? Para que fôssemos santos
Ele nos escolheu. Qual foi a finalidade? Para nós sermos santos, sermos um povo separado, um povo irrepreensível, santo e irrepreensível, sem nenhuma mácula, sem nenhuma mancha, santo, separado do pecado, separado do mundo de perdição. Então, esta eleição, a eleição de pessoas, ocorre somente uma união com Jesus Cristo. Nós fomos eleitos, primeiro, através dos 3 aspectos que Paulo aponta aqui para nós, em que fomos escolhidos em Jesus Cristo, em que tempo? Antes da fundação do mundo. E qual foi a finalidade? Para que fôssemos santo e irrepreensível em Cristo Jesus. Segundo tópico da nossa lição, fala assim, as condições da eleição. Qual é a condição da eleição? Deus, através da sua palavra, ele nos escolheu da seguinte maneira. A Bíblia Pentecostal até nos ensina isso. Ensina que a eleição para a salvação em Cristo Jesus é oferecida a todos. Ou seja, a condição é que todos. Não existe nenhuma pessoas que com seus méritos, com suas obras, poderá alcançar sua salvação. Não. E ser eleito, muito menos. Mas através da fé em Cristo Jesus. Foi Cristo que ofereceu. João registra no capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira, e que todo aquele que nele cresce não iria perecer, mas ia ter a vida eterna. Isso é tornando uma realidade para cada pessoa de acordo com o seu prévio arrependimento e fé. Você tem que tornar-se, para que essa eleição torne-se uma realidade para cada pessoa, é de acordo com o arrependimento. Tanto é que nós precisamos crer. Quando Paulo estava na prisão, ele falou para o carcereiro, que o carcereiro desesperado, porque tinha acontecido o terremoto e as prisões estavam todas abertas, então ele tentou acabar com sua vida. E aí Paulo disse para que ele não fizesse tal coisa. E ele tirou para fora e disse assim: varãos, o que eu devo fazer para ser salvo? Ele disse: crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. Que Deus abençoe. Aleluia. Terceiro tópico: vida santa e irrepreensível. Somos escolhidos. E Paulo enfatiza que a eleição tem a finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis. Isso significa vivermos uma vida separada do pecado. Então nós fomos, na verdade, irmãos, eleitos, escolhidos para fazermos uma diferença nesse mundo, viver sem pecado e viver na presença de Deus. Isso é essencial para nossas vidas. Precisamos compreender que o projeto de salvação do Senhor independe do que se prega a predestinação calvinista, em que Deus predestinou uns para a vida eterna e outros para a perdição eterna. Nós não entendemos assim, pois existem alguns conceitos com relação a essas doutrinas, em que Deus escolhe alguns para serem salvos, na verdade, e outros para serem perdidos, é o que eles ensinam. Mas a Bíblia fala que nós fomos eleitos para fazermos a vontade de Deus. Deus nos escolheu, dando-nos o direito de fazermos a sua vontade. Deus nos escolhe e nos dá agora o direito de ter uma vida santa. Agora, é uma vida santa que Ele nos dá o direito de sermos escolhidos. Agora, nós precisamos fazer de tudo para agradecê-lo. Ele não obriga nós fazermos nada para Ele, mas Ele nos dá gratuitamente. Quando escolhemos obedecer a Deus, nós somos confirmados na eleição. E quando ignoramos então a sua vontade, perdemos esse privilégio, o privilégio de ser chamados eleitos de Deus. Por isso, que quando nós somos eleitos, dentro do nosso aspecto, do nosso terceiro aspecto aqui, de vida santa e irrepreensível, então Paulo nos exorta. Ele nos exorta a andarmos diferente com este mundo, termos um novo proceder. No capítulo 4,
versículo 17 aos Efésios, ele diz o seguinte: e digo isso no Senhor, não andeis mais como andam também os outros gentios. Então essa recomendação é exortando para que eu, já que eu fui eleito, já que eu fui escolhido, já que eu fui separado, eu estou fazendo tudo para agradar a Deus, então eu devo viver longe de todas essas influências dos homens gentios. E também exorta-nos a despojarmos do velho homem. Efésios capítulo 4, versículo 22, fala o seguinte: quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Ou seja, aquela velha natureza. Quando Paulo ensina isso, ele nos ensina que nós precisamos andarmos de uma forma diferente, perdermos aqueles costumes antigos. E somos exortados também a nos revestirmos de um novo homem. Paulo também escreve no capítulo 4, 24: e vós revestais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então precisamos ter cuidado, porque a nossa eleição exige de nós, para que não tenhamos um fim a ser predestinado à condenação eterna, e sim predestinado às bênçãos celestiais, nós precisamos nos revestir do novo homem, viver no novo trato, viver diferente. Paulo até nos exorta que devemos vencer os hábitos pecaminosos, aqueles hábitos pecaminosos que vivíamos na prática. É aquele que furtava, não furte mais. Paulo escreve aos Efésios capítulo 4 e versículo 28. Então, é uma mudança do novo homem, é uma atitude nova que eu preciso demonstrar que eu fui escolhido, eu fui eleito por Jesus Cristo, eu fui eleito para fazer a sua vontade, eu fui eleito para viver uma vida santa e irrepreensível, e fui eleito, irmãos. Olha só o que Paulo nos exorta. Ele nos exorta que somos obrigados, ou seja, devemos, irmãos, cultivar a amizade do Espírito Santo. Diz a palavra de Deus assim: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com a qual estáis selado para o dia da redenção. Além de escolhido, você agora está revestido do poder do Espírito Santo. E nós não podemos entristecer o Espírito Santo. E como o crente entristece o Espírito Santo sendo ele eleito, pastor? É fácil. É quando o crente deixa as suas obrigações de agradecer a Deus, de fazer a sua vontade, de buscar a Ele, buscando a sua vontade para alcançarmos os privilégios de eleitos de Deus. Então, quando você comete essas coisas, você então começa a entristecer o Espírito Santo de Deus. Segundo ponto, a predestinação. Estamos já quase encerrando o nosso ponto, mas o que nos dá direito à predestinação? A predestinação é para os filhos, predestinado para filho da adoção. Nós fomos predestinados, de antemão fomos escolhidos para sermos filho por adoção. Temos o direito de ser chamados filhos de Deus. Outros que não querem, existe algumas interpretações do processo da salvação, que existe aqueles que afirmam que o homem é o único agente da salvação. Outros ensinam outros creem que o homem dá início ao processo da salvação. Nós não temos condições de dar início ao processo de salvação, nós não temos mérito nenhum, nós não fazemos nada para darmos o processo da salvação. Não, os calvinistas também já argumentam que Deus é o único agente da salvação, que ele predestina uns para a salvação, outros para a condenação. Já o teólogo arminiano ensina que é Deus que opera durante todo o processo de salvação, mas o homem deve responder a Deus. Então, que nós estejamos prontos para fazer a vontade de Deus e alcançarmos ao Senhor, descobrindo os privilégios de sermos o salvo. Nosso privilégio de sermos eleitos, irmãos, e predestinados à vida eterna é essa aqui. Primeiro,
Aos que vencer, dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra o novo nome escrito. Você foi eleito e vai receber o novo nome escrito na eternidade. Apocalipse 2:17. O privilégio de uma nova imagem, porque os que dantes conheceu, os predestinou para seres conforme a sua imagem do seu Filho, para ser a sua imagem do seu Filho. Romanos capítulo 8, 29. Seremos igual a Ele, teremos o nosso corpo celestial. Aquilo que Paulo fala, que o que é mortal se revestirá da imortalidade. Aleluia. Então vamos ter um corpo transformado como o Senhor. Então, sendo eleito, temos agora o privilégio também de ser herdeiros de Cristo. Assim que já não é mais servo, mas filhos, és também herdeiro de Deus em Cristo Jesus. Que nós possamos colocar, irmãos, a nossa vida constantemente na presença de Deus e buscarmos ao Senhor, pedindo a Deus para que Ele nos ajude a entender, a compreender a extensão desse projeto de escolha de Deus, da eleição de Deus para nossas vidas. Eu fui eleito, você foi eleito, nós fomos eleitos para fazermos a vontade de Deus. Estamos num processo, agora que estamos ausente de nossa escola bíblica dominical, juntamente com a igreja, mas graças a Deus, por esse intermédio, nós estamos até você. E agora queremos orar por você e pedir a Deus que Deus nos conceda uma noite abençoada e uma boa semana nessa próxima que está chegando. Oramos a Deus. Querido Senhor, querido Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero abençoar a todos os nossos irmãos que estarão nos assistindo, que eles possam ser alcançados pelas tuas bênçãos dos céus e que teu Espírito Santo os proteja, guarda-os a cada momento, guarda-os a cada dia, livra de qualquer cilada, de qualquer dardo, de qualquer seta, de qualquer mal, Senhor, e que tuas bênçãos recaiam sobre as nossas vidas. Abençoa os nossos governantes, repreende, Senhor Deus, esta epidemia, Senhor, afasta este mal, para que o teu povo, Senhor Deus, volte, Senhor Deus, a congregar e que tenhamos uma vida santa em paz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim nós te agradecemos para sempre. Amém. Nós queremos agradecer ao nosso irmão Sansão por esse trabalho que está prestando, excelente trabalho, que Deus abençoe ele, sua esposa, e que muito breve estaremos juntos, reunidos na Escola Bíblica Dominical para nos abraçarmos e sentirmos aquela comunhão gostosa uns com os outros. A paz do Senhor, meus irmãos, e Deus em Cristo vos abençoe. Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve. Atrai-me para o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Face a face,
Quero ver-te, meu Senhor, e conhecer o amor que habita em mim. Vem renovar minha mente em teu querer, meus dias viverei no poder do teu amor. Junto a ti, o teu amor me envolve, atrai-me pra o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me pra o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor.